Boa noite, ouvintes! É com imenso prazer que abrimos a nossa programação ao som de O que é que a Baiana tem, de Dorival Caymmi, interpretada pela incrível Carmen Miranda. Nascida em Portugal, Maria do Carmo Miranda Cunha faz sucesso no Brasil e nos Estados Unidos. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem bata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem. Tem saia engomada, tem. Tem sandália enfeitada, tem. E tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a Depois baiana dessa voz maravilhosa, o programa entra no ar com as notícias do dia. Em 11 de abril de 1945, Luiz Gonzaga gravou sua primeira música como cantor no estúdio da ECA Victor, a Mazurca Dança Mariquinha, em parceria com Saulo Augusto Silveira Oliveira. Luiz Gonzaga é conhecido como o Rei do Baião. Poucos meses depois, uma cantora de coro chamada Daleia Guedes deu à luz a um menino no Rio. Luiz Gonzaga tinha um caso com a moça, iniciado provavelmente quando ela já estava grávida, e assumiu a paternidade do rebento, adotando-o e dando-lhe seu nome de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. Gonzaguinha foi criado pelos seus padrinhos, com assistência financeira do artista. Chegou a hora tão esperada em nosso programa. Chegou a hora da receita. A cozinha de ouro do rádio. Cozinha de ouro! Cozinha de ouro! Bom dia, ouvintes. A receita de nosso programa de hoje é arroz doce. É um prato especial, para servir em família. Uma delícia, especialmente quando faz um friozinho lá fora. Bom, para fazer o arroz doce, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 6 xícaras de leite, 1/3 de uma xícara de açúcar, 1/3 de uma xícara de arroz branco cru e lavado, 2 colheres de manteiga, 1/3 de uma colher de chá de sal, 1/3 de uma colher de chá de noz moscada, 1 colher de chá de extrato de baunilha. O modo de preparo desta receita é muito simples. Basta misturar todos os ingredientes em um prato refratário previamente untado. Leve ao forno médio sem cobrir e mexa de vez em quando. Cerca de 2 horas depois, o arroz estará pronto. É só deixar esfriar e servir. Nossa, deu uma vontade de fazer esse arroz, que delícia! Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia da estreia da Rádio Novela da Noite. Durante uma semana acompanharemos as emoções de uma adaptação de um conto de Edgar Allan Poe. Fique agora com o primeiro capítulo da novela A Carta Roubada. A Carta Roubada. Capítulo 1. Em Paris, justamente depois de uma escura noite, em setembro do ano de 1868, desfrutava certo investigador do luxo de um pirulito feito de morango, na companhia de seu amigo Augusto Dupino, em sua pequena biblioteca, situada no 3º andar da rua 24 de outubro, número 33. Durante uma hora, eles mantiveram profundo silêncio, ocupados com um pirulito, que deixava o cheiro da atmosfera do aposento mais gostoso. Astolfo Holmes, nosso investigador, discutia mentalmente sobre o caso da Rua Marquês, quando o delegado de polícia, Sr. Geraldo, chegou e comentou sobre um caso para o qual precisava de ajuda e que tinha lhe causado grandes transtornos. Se é um caso que requer atenção, será melhor examinado no escuro, Disse Dupino, desistindo de acender a lâmpada. Esta é outra de suas ideias estranhas. Comentou o delegado, que tinha o costume de chamar de estranhas todas as coisas que não podia compreender.
ou seja, vivia em meio a uma multidão de estranhezas. Exatamente. Disse Dupino, enquanto oferecia uma balinha de menta ao visitante e empurrava para junto dele uma confortável poltrona. E qual é agora a dificuldade? Espero que não seja um caso sobre assassinato. Perguntou Astolfo Holmes. Oh, não! Nada disso. Trata-se, na verdade, de um caso muito simples e não tenha dúvida de que podemos resolvê-lo da melhor forma. Mas depois, penso que talvez vocês gostem de conhecer alguns de seus detalhes, que são bastante estranhos. Um caso simples e estranho. Sim, realmente. Mas por outro lado, não é nem uma coisa nem outra. O fato é que todos nós ficamos muito surpresos, pois embora tão simples, o caso foge das nossas mãos. Talvez seja a sua própria simplicidade que os desorienta. Ora, que tolice! Exclamou o delegado, rindo gentilmente. Talvez o mistério seja um pouco simples demais. Oh, meu Deus! Quem já ouviu uma coisa dessas? Um pouco óbvio demais. O delegado de polícia caiu em gargalhadas, divertindo-se para valer. Oh, Dupino, você ainda vai me matar de tanto rir. E qual é, afinal de contas, o caso em questão? Pois eu lhes direi. Respondeu o delegado, acomodando-se na poltrona e pegando outra bala de menta. Direi tudo em poucas palavras. Mas antes de começar, permitam-me lembrar que este caso exige a maior descrição. Perderia provavelmente o meu emprego se soubessem que eu confiei em alguém. Continue! Ou não diga nada. Bem, recebi informações pessoais de fonte muito elevada, de que certo documento da máxima importância foi roubado dos aposentos de uma famosa pessoa. Sabe-se quem foi a pessoa que o roubou. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Viram quando ela o pegou. Sabe-se também que o documento continua em poder da pessoa que o roubou. Como se sabe disso? É coisa que se deduz claramente pela natureza de tal documento e pelo fato de não terem surgido certas consequências que surgiriam naturalmente se o documento não estivesse ainda em poder do ladrão. Isto é, se ele tivesse sido utilizado com o fim a que este último se destina. Seja um pouco mais explícito. Bem, atrevo-me a dizer que esse documento dá a quem possui um certo poder, num meio em que tal poder é imensamente valioso. Ainda não entendo bem. Não? Bem, a exibição desse documento a uma terceira pessoa, cujo nome não mencionarei, comprometeria a honra de uma personalidade da mais alta posição. E tal fato concede à pessoa que possui o documento ascendência sobre esse tão importante sujeito, cuja honra e tranquilidade se acham assim ameaçadas. Mas essa ascendência depende de que o ladrão saiba que a pessoa roubada conhece. Quem se atreveria? O ladrão é o ministro Dagoberto, que se atreve a tudo, tanto que é digno como que é indigno de um homem. O roubo foi cometido de modo não só engenhoso, como ousado. O documento em questão, uma carta, para sermos sinceros, foi recebida pela personalidade roubada, a Silvina Luz, quando ela se encontrava a sós em seus aposentos. A famosa Silvina Luz? Sim, e quando ela lia a carta, foi rapidamente interrompida pela entrada de outra personalidade de elevada posição, de quem desejava particularmente ocultá-la. Após tentar às pressas, sem sucesso, metê-la numa gaveta, foi obrigada a colocá-la aberta como estava, sobre uma mesa. Nesse momento, o ministro Dagoberto e seus olhos de águia já haviam notado a carta, e isso despertou grande interesse para descobrir qual era o assunto que ela continha. Como é inconveniente esse ministro. Um pouco. Bom, depois de tratar de alguns assuntos, na maneira apressada de sempre, o ministro Dagoberto tirou de seu bolso uma carta parecida com outra em questão. Abriu-a, fingiu lê-la e depois colocou-a bem ao lado da primeira. Tornou a conversar durante os 15 minutos sobre assuntos públicos. Por fim, ao retirar-se, tirou de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono flagrou tudo, certamente, mas não ousou chamar-lhe atenção, pois já havia junto a eles uma terceira pessoa, Jurema Vidigal, que se achava ao lado da vítima e é considerada uma amiga fofoqueira. Então o ministro se retirou, deixando sua carta, uma carta sem importância, sobre a mesa. Aí tem você, exatamente o que seria necessário para tornar completa tal ascendência. O ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece. Sim, e o poder conseguido desta maneira
tem sido empregado há vários meses para fins políticos, até um ponto muito perigoso. Silvina Luz está cada vez mais convencida de que é necessário resgatar a carta, mas isso, por certo, não pode ser feito abertamente. Por isso, levada ao desespero, encarregou-me desta tarefa. Precisamos recuperar essa carta, e logo! Sim, a questão é descobrir onde o ministro Dagoberto a escondeu. Vamos investigar!